Você acorda, olha o celular e já sente o peso do mundo. Antes mesmo de tomar o café, o coração já está acelerado. As mensagens não respondidas, as cobranças do trabalho, as expectativas das pessoas ao seu redor, tudo parece te esmagar. Você se sente cansado, mesmo sem ter começado o dia. A mente está cheia, transbordando de preocupações que não param. E o pior é que muitas vezes nem você entende o porquê desse cansaço tão profundo. Vivemos em uma era onde as pessoas estão conectadas o tempo todo, mas cada vez mais distantes de si mesmas. A mente moderna se tornou como uma casa cheia de ruídos, pensamentos, obrigações, comparações, tudo gritando ao mesmo tempo. E é por isso que mesmo com todos os avanços, tantas pessoas se sentem exaustas, emocionalmente vazias e perdidas. Você também sente que está sempre correndo, mas sem chegar a lugar nenhum? Essa é a sensação de uma mente intoxicada. Uma mente que perdeu o controle do próprio ritmo e passou a ser controlada pelo caos externo. Durante anos eu observei pacientes, executivos, estudantes e até mães de família vivendo esse mesmo ciclo. Acordar ansioso, viver apressado, dormir cansado e recomeçar tudo de novo. Eles acreditavam que o problema era o trabalho, o casamento, o dinheiro, mas na verdade o problema estava na forma como a mente deles reagia à vida. A mente humana é o maior presente que temos, mas também pode se tornar o nosso maior cárcere. Quando ela se contamina com excesso de pensamentos, críticas e memórias dolorosas, ela começa a sabotar nossa paz e a roubar o prazer de viver. E isso acontece de forma tão sutil que você nem percebe. Um dia você apenas se dá conta de que já não sente alegria nas pequenas coisas, que o riso ficou raro e que o silêncio parece assustador. Quando foi a última vez que você realmente se sentiu em paz? Não falo daquela paz passageira, que vem com uma boa notícia ou um dia tranquilo. Falo da paz que nasce dentro, que permanece mesmo quando as coisas ao redor estão desmoronando. O problema é que fomos ensinados a cuidar do corpo, mas não da mente. Falamos de alimentação saudável, exercícios, descanso físico, mas quase nunca falamos sobre como desintoxicar os pensamentos. A mente poluída é como um quarto bagunçado. Por mais que você tente viver bem, nada flui. Tudo se torna confuso. E qualquer pequeno problema parece um desastre. Muitas vezes, confundimos o barulho interno com força. Achamos que ser produtivo é viver acelerado. Achamos que estar sempre disponível é sinal de responsabilidade. Achamos que aguentar tudo é sinônimo de coragem. Mas na verdade isso é apenas um grito silencioso de esgotamento. Será que você não está confundindo resistência com sofrimento? Ser forte não é ignorar a dor, é compreendê-la. Ser resiliente não é suportar tudo, é escolher o que merece permanecer. E é sobre isso que quero te falar hoje. Existem formas simples, acessíveis e poderosas de libertar sua mente desse ciclo de sobrecarga emocional. Não estou falando de técnicas complexas ou remédios milagrosos, mas de atitudes práticas que qualquer pessoa pode aplicar no seu dia a dia. O primeiro passo é reconhecer que a mente precisa de cuidado. Você não precisa viver cansado o tempo todo. Não precisa aceitar a ansiedade como parte da sua identidade. E, acima de tudo, não precisa se acostumar com a dor emocional. Você já pensou que talvez o que te cansa não seja o trabalho, mas a forma como você pensa sobre ele? A mente intoxicada interpreta tudo de maneira negativa. Ela cria histórias, multiplica os problemas e distorce a realidade. Por isso, o mesmo evento que para uma pessoa é apenas um contratempo, para outra se torna uma tragédia. A boa notícia é que isso pode mudar. A mente é treinável, moldável, educável, e se ela pode ser contaminada, também pode ser purificada. Neste vídeo quero te conduzir por um caminho de leveza mental. Quero te mostrar 5 estratégias simples que vão te ajudar a reorganizar os pensamentos, reduzir a ansiedade e recuperar o prazer de viver. Mas não espere soluções mágicas, o que eu quero te oferecer é autoconhecimento. E o autoconhecimento é a mais profunda forma de cura. Antes de começarmos, eu te peço algo muito simples. Dê a si mesmo o direito de desacelerar por alguns minutos. Respire fundo e permita que essas palavras entrem em um lugar de silêncio dentro de você. Você consegue ouvir o que sua mente tem tentado te dizer há tanto tempo? Talvez ela só queira descansar. Talvez ela só queira ser ouvida e não mais pressionada. Fica comigo até o final deste vídeo.
Porque o que você vai descobrir aqui pode transformar não apenas seus pensamentos, mas também a forma como você sente, vive e se relaciona com o mundo. A partir de hoje, você vai entender que desintoxicar a mente é o primeiro passo para libertar a alma. Primeira estratégia: silenciar o caos interior. Você já percebeu que quando tudo está em silêncio ao seu redor, é exatamente quando a sua mente mais grita? O corpo está quieto, mas a cabeça não para. Os pensamentos te atropelam, as memórias voltam, o medo aparece e você sente como se existisse uma multidão dentro de você. Silenciar o caos interior é uma das tarefas mais desafiadoras da vida moderna. Vivemos em um tempo onde pensar virou sinônimo de sobreviver, não de viver. E o problema não está em pensar demais, mas em pensar mal. A mente intoxicada não para porque aprendeu que estar em movimento é estar no controle. Ela corre de lembranças, de emoções e de verdades que doem. Mas quanto mais tenta fugir, mais se perde de si mesma. Quantas vezes você já tentou dormir, mas foi vencido pelo barulho dos seus próprios pensamentos? Essa é a mente que grita pedindo pausa, mas que ninguém escuta. O primeiro passo para desintoxicar sua mente é simples, mas profundo. Aprender a ouvir o silêncio. Não o silêncio externo, esse é fácil, mas o silêncio interno, aquele que te permite respirar sem culpa, pensar sem se punir e sentir sem medo. Muitos acham que silenciar é parar de pensar, mas isso é um engano. Silenciar é observar os pensamentos sem se tornar escravo deles. É entender que você não é o que a sua mente produz, mas o que você escolhe nutrir dentro dela. Você já pensou que talvez o seu maior inimigo não seja o mundo, mas o ruído que você carrega dentro? Esse ruído é alimentado por uma sociedade que valoriza o excesso de informação, de trabalho, de comparação, de cobrança, mas o excesso nunca trouxe clareza. Pelo contrário, quanto mais a mente se enche, mais ela se perde. Para silenciar o caos é preciso criar momentos de pausa consciente. E aqui eu quero te convidar a um exercício simples. Reserve 5 minutos do seu dia para não fazer nada, absolutamente nada. Desligue o celular, feche os olhos, respire fundo e apenas observe o que acontece dentro de você. No início parecerá impossível. A mente vai querer falar, resolver, planejar, mas insista, porque no silêncio mora a sabedoria. Você tem medo do silêncio? Muitos têm, porque o silêncio traz à tona o que o barulho tenta esconder, a solidão, o arrependimento, a saudade, a falta de propósito. Mas é só quando você encara esses fantasmas que eles param de te assombrar. A mente precisa aprender a descansar. Não é apenas o corpo que se esgota, os pensamentos também se cansam. E quando a mente está cansada, ela se torna cruel. Ela exagera, distorce, cria dramas que não existem. Por isso, uma mente intoxicada é uma mente que perdeu o direito ao descanso. E recuperar esse direito é um ato de amor próprio. Comece observando o que te rouba o silêncio. Talvez sejam as notificações constantes, as redes sociais, as conversas vazias ou até os pensamentos de culpa. Identifique o que alimenta o barulho e reduza. Você não precisa eliminar tudo de uma vez, a desintoxicação mental acontece em camadas. O que aconteceria se você diminuísse o ritmo mesmo que o mundo dissesse que é errado parar? A verdade é que a mente encontra clareza não na pressa, mas na pausa. E é na pausa que você redescobre o prazer de existir. Aprender a silenciar o caos é reconectar-se com o presente, porque o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. O passado é memória, o futuro é projeção, mas o agora é respiração. E quando você aprende a respirar com consciência, tudo muda. O corpo relaxa, o coração desacelera e os pensamentos se tornam mais gentis. Não se trata de fugir dos problemas, mas de aprender a não se intoxicar com eles. O silêncio interior te dá uma nova lente para enxergar a vida. Você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher com mais lucidez. E é essa lucidez que separa a mente sobrecarregada da mente saudável. Você ainda consegue ficar sozinho sem se sentir vazio? Essa é uma pergunta essencial. Porque quem não suporta a própria companhia ainda não aprendeu a fazer as pazes com a mente. E quando você se torna amigo do silêncio, o mundo inteiro perde o poder de te controlar. Eu aprendi ao longo dos anos que o silêncio não é ausência, é presença. Presença de você consigo mesmo.
presença de consciência, de amor e de verdade. Quando você silencia, você se escuta. E quando você se escuta, você se cura. Por isso, a primeira estratégia para desintoxicar sua mente é essa. Crie um ritual diário de silêncio consciente. Pode ser de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir. Mas faça disso um compromisso sagrado. 5 minutos de silêncio por dia valem mais do que horas de distração. No começo, o silêncio vai te incomodar. Depois, vai te acolher. E um dia, vai se tornar o seu refúgio. Você está disposto a silenciar o caos para ouvir a sua alma? Porque, se estiver, a cura já começou. O silêncio não é um vazio. É o espaço onde a mente encontra paz e o coração sentido. É nele que você reencontra o que o barulho te fez esquecer. Que a vida não é sobre correr, mas sobre sentir. Não é sobre conquistar, mas sobre compreender. E que o verdadeiro sucesso não está em ter mais, mas em pensar melhor. Silenciar o caos interior é o primeiro passo para desintoxicar a mente. É nele que nasce a liberdade emocional e é dele que virão as próximas 4 estratégias que mudarão o seu modo de viver. Segunda estratégia: domar os pensamentos tóxicos. Você já percebeu que a maioria das coisas que mais te machucam nunca aconteceram de verdade, mas aconteceram dentro da sua cabeça? A mente tem o poder de criar tormentas em céus que estavam limpos. Ela revive dores antigas, imagina rejeições que não existem e repete frases que um dia ouviu como se ainda fossem verdades. Domar os pensamentos tóxicos é talvez a arte mais difícil, mais libertadora que um ser humano pode aprender. Porque a mente não para. Ela fala, interpreta, critica, compara. E se você não aprende a educá-la, ela se torna o seu maior inimigo. Quantas vezes você acreditou que não era bom o suficiente apenas porque sua mente te convenceu disso? Os pensamentos tóxicos são como ervas daninhas. Crescem sozinhos, sem permissão, e se você não os arranca, eles dominam o jardim inteiro. A mente produz milhares de pensamentos por dia, mas nem todos merecem a sua atenção. O problema é que fomos treinados para acreditar em tudo que pensamos. E isso é um erro, porque a mente mente. Ela mente quando te faz pensar que você não é capaz. Ela mente quando diz que tudo vai dar errado. Ela mente quando transforma um pequeno erro em um fracasso. E se você não questiona essas mentiras, começa a viver de acordo com elas. Você tem ideia de quantas decisões ruins nasceram de pensamentos que nem eram verdadeiros? O medo, a insegurança e a culpa são filhos da mente mal educada. Eles crescem no solo fértil da repetição. Cada vez que você pensa a mesma coisa, reforça o mesmo sentimento. Domar os pensamentos tóxicos começa com um ato de coragem. Observar o que você pensa. Não para julgar, mas para compreender. Cada pensamento negativo é um pedido de ajuda da sua mente. É como uma criança assustada que precisa de acolhimento, não de castigo. Ao invés de lutar contra seus pensamentos, aprenda a conversar com eles. Pergunte a si mesmo: por que eu penso isso? Merece minha atenção? Isso é um fato ou apenas um medo disfarçado? Você percebe que às vezes é a sua mente que te agride, não o mundo? Domar o pensamento é como treinar um cavalo selvagem. No início, ele se debate, resiste, tenta fugir, mas com paciência e firmeza ele aprende a confiar. E quando confia, começa a cooperar. O mesmo acontece com a mente. Você precisa ensiná-la a confiar no silêncio, na razão e na serenidade. E isso só acontece quando você passa a observar o que pensa com gentileza. A mente é como um espelho. Se você a preenche de medo, ela reflete caos. Se você a preenche de paz, ela devolve equilíbrio. Mas para isso, é preciso estar presente. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Pensam sem perceber o que estão pensando. E o piloto automático é o terreno perfeito para os pensamentos tóxicos crescerem. Comece o seu processo de desintoxicação com uma prática simples. Toda vez que um pensamento negativo surgir, pare e o nomeie. Diga para si mesmo: isso é uma crítica, isso é um medo, isso é uma comparação. Quando você nomeia, você assume o controle. E o que é nomeado perde o poder de te dominar. Você sabia que aquilo que não é observado te controla, mas aquilo que é observado se transforma? Esse é um dos princípios mais poderosos da mente humana.
A observação consciente é como uma luz acesa num quarto escuro, revela o que estava escondido e te devolve o poder de escolha. Domar os pensamentos tóxicos também significa nutrir os pensamentos saudáveis. A mente não suporta o vazio. Se você apenas tenta eliminar o negativo, ele volta. Mas se você substitui por algo bom, ele enfraquece. Por isso, cultive pensamentos de gratidão. Pense nas coisas simples que te sustentam, um abraço, uma risada, um pôr do sol. Esses pequenos pensamentos são como antídotos que purificam a mente envenenada pela pressa e pela dor. Você tem alimentado mais os seus medos ou as suas esperanças. O que você alimenta, cresce. E se você quer uma mente leve, precisa escolher o que planta dentro dela. Eu sempre digo que a mente humana é como um jardim. Não basta arrancar as ervas daninhas, é preciso plantar flores. E cada pensamento positivo é uma semente de cura. Mas atenção, domar a mente não é calar as emoções. É dar a cada uma delas o espaço e o significado certo. A raiva, por exemplo, não é o problema é deixar que ela te comande. A tristeza não é o problema é se afogar nela. Domar a mente é transformar a emoção em sabedoria. Você tem permitido que suas emoções conduzam sua vida? Quando você reage sem pensar, a emoção dirige. Quando você observa e escolhe, é você quem dirige. E essa diferença muda tudo. Domar os pensamentos tóxicos é um treino diário. Exige paciência, compaixão e persistência. Você vai falhar muitas vezes e tudo bem. Cada vez que você observa um pensamento negativo sem se culpar, já está curando algo dentro de si. Lembre-se, você não é o que pensa. Você é aquele que observa o que pensa. E quanto mais consciência você tem disso, menos poder os pensamentos têm sobre você. Quantas vezes você se puniu por algo que só existia dentro da sua mente? A autocompaixão é a chave desse processo. Trate sua mente como trataria alguém que você ama. Com paciência, com escuta e com ternura. Porque no fim das contas, domar os pensamentos tóxicos é aprender a amar o próprio caos. E quando o amor entra, o veneno sai. Essa é a segunda estratégia para desintoxicar sua mente. Não acredite em tudo que você pensa. Questione, observe, reinterprete. A mente pode ser uma prisão, mas também pode ser um santuário. Tudo depende de quem está no comando, o medo ou a consciência. E quando a consciência assume o controle, o silêncio volta. E quando o silêncio volta, o coração respira. E é aí que começa o verdadeiro processo de cura. Terceira estratégia, libertar-se das comparações e das expectativas. Vivemos em uma era em que quase ninguém se sente suficiente. As pessoas não olham mais para o espelho para se ver, olham para se comparar. Olham para o corpo, para o sucesso, para o que ainda falta. E a mente, intoxicada por comparações, começa a acreditar que sempre está atrasada, que nunca é boa o bastante. Você já percebeu como as redes sociais transformaram a vida numa vitrine? Todo mundo parece feliz, realizado, forte, confiante. Mas o que quase ninguém mostra é o bastidor, o cansaço, o medo, a solidão. E ainda assim, quantas vezes você já se sentiu menor depois de ver a felicidade de alguém? A mente intoxicada pelas comparações é uma mente que perdeu o próprio eixo. Ela vive em função do olhar do outro. E quando o olhar do outro se torna o seu espelho, você deixa de existir para si. O terceiro passo para desintoxicar sua mente é simples e libertador. Pare de se comparar e liberte-se das expectativas irreais. As comparações são o veneno mais silencioso da alma. Elas não matam de uma vez, corroem aos poucos até que você esquece o seu próprio valor. E as expectativas excessivas são como correntes invisíveis, te impedem de ser livre, mesmo quando tudo parece bem. Por que você acredita que precisa ser como os outros para merecer amor ou respeito? Essa é uma ilusão criada pela sociedade do desempenho. Vivemos cercados por métricas, número de seguidores, resultados, produtividade, estética. Mas a mente humana não foi feita para ser medida, e sim compreendida. Toda vez que você se compara, está dizendo para si mesmo, eu não sou suficiente. E quando repete isso muitas vezes, o cérebro acredita e então nasce o esgotamento emocional. É por isso que tanta gente vive ansiosa tentando corresponder a padrões que mudam todos os dias.
A mente fica sobrecarregada tentando alcançar algo que nunca chega e o coração se enche de culpa por não conseguir. Você tem sido fiel a si mesmo ou vive tentando ser o que esperam de você? Libertar-se das comparações é um ato de coragem espiritual. É decidir que a sua história é única e que não precisa parecer com a de ninguém, porque ninguém carrega as suas dores, os seus medos, os seus aprendizados. Ninguém viveu as noites que você viveu. E ninguém tem o seu jeito de transformar dor em sabedoria. Quando você se compara, perde o encanto da própria jornada. A felicidade se torna uma linha de chegada que nunca alcança. E a mente sempre tensa vive esperando por uma validação que nunca vem. O antídoto está em aceitar-se como um ser em processo, não como um produto finalizado. A vida não é uma competição, é uma construção. E nessa construção, cada tijolo de erro, cada rachadura de dor faz parte da beleza. Quantas vezes você deixou de agradecer pelo que tem porque estava olhando demais para o que falta? A comparação cega a gratidão. E sem gratidão a mente adoece. A gratidão é a lente que devolve nitidez ao que a comparação distorce. Ela não muda o que você tem, mas muda a forma como você enxerga. Comece a praticar a gratidão não como um exercício, mas como um estilo de vida. Ao acordar, ao invés de pensar no que ainda não conquistou, respire fundo e diga: hoje eu escolho me admirar em vez de me cobrar. Esse é o tipo de pensamento que desintoxica a mente. Mas há outro veneno ainda mais sutil: as expectativas. Vivemos criando expectativas sobre tudo, pessoas, relações, planos, resultados. Esperamos que o outro nos entenda, que o mundo nos reconheça, que a vida nos compense, mas quanto mais esperamos, mais nos frustramos. Você tem amado as pessoas ou as suas expectativas sobre elas? A maioria das decepções nasce não do comportamento do outro, mas das expectativas que projetamos. Quando você aprende a amar sem exigir, a compreender sem esperar, o coração se liberta e a mente, que antes vivia tensa e decepcionada, começa a respirar. Libertar-se das expectativas não é desistir de sonhar, é permitir que a vida aconteça sem controle. É confiar que, mesmo que as coisas não saiam como você imaginou, elas podem te ensinar algo que você precisava aprender. Será que o que te causa dor é a vida em si ou a resistência em aceitá-la como ela é? A dor da resistência é a mais cruel, porque faz você lutar contra o que já aconteceu e desejar o que não pode controlar. Quando você aceita, a mente relaxa. E quando a mente relaxa, o coração entende. Aceitar não é se conformar, é encontrar paz dentro do que é real. Comece a se libertar da comparação com um pequeno gesto. Toda vez que admirar alguém, não use isso para se diminuir, mas para se inspirar. Admirar é expandir, comparar é se ferir. E quando você muda a forma de olhar, o mundo muda a forma de te refletir. Você consegue olhar para si sem se julgar? Essa talvez seja a libertação mais profunda. A mente intoxicada julga o tempo todo, mas a mente saudável observa sem condenar. E é nesse olhar compassivo que nasce o amor próprio. Eu costumo dizer que a comparação é o ladrão da alegria e a expectativa é o ladrão da paz. Juntas, elas sequestram a mente e impedem que você viva o agora. Por isso, a terceira estratégia é: viva com presença, sem se comparar e sem esperar que a vida te deva algo. A vida não deve nada, ela apenas oferece oportunidades de crescer. E quando você entende isso, a mente se purifica. A mente livre de comparações é uma mente leve. Ela não se desespera por reconhecimento, porque já se reconhece. Ela não busca aprovação, porque já aprendeu a se aceitar. E é nesse estado que o ser humano encontra o verdadeiro equilíbrio emocional. Você está disposto a parar de se comparar para começar a se curar? Porque enquanto você olha para os outros, não enxerga a própria luz. E quando decide olhar para dentro, descobre que o que sempre buscou fora já estava aí dentro de você, esperando ser visto com amor. Libertar-se das comparações e das expectativas é voltar a ser dono da própria mente. E esse é um dos maiores atos de liberdade que alguém pode experimentar. Quarta estratégia: aprender a dizer não e criar limites emocionais. Há pessoas que dizem sim o tempo todo para agradar, para evitar conflitos, para não decepcionar ninguém, mas o preço disso é alto.
Uma mente sobrecarregada, um coração cansado e uma alma cheia de culpas. Você já se sentiu exausto por estar sempre disponível para os outros e nunca para si mesmo? Já percebeu que, quanto mais você cede, menos as pessoas parecem te valorizar? Essa é uma das dores mais silenciosas do ser humano moderno, a dificuldade de dizer não. Aprender a dizer não é uma das formas mais profundas de desintoxicar a mente. Porque toda vez que você diz sim querendo dizer não, está traindo a si mesmo. E a mente sente. Ela sente o peso da incoerência, a dor de não ser escutada, a frustração de ser invadida. Quantas vezes você já se anulou para ser aceito? A mente intoxicada por culpa é uma mente que perdeu o direito de se proteger. Ela acredita que, se colocar limites, vai parecer egoísta. Mas o egoísmo não está em cuidar de si, está em esperar que o outro adivinhe o seu limite. Dizer não não é rejeitar o outro, é respeitar a si mesmo. É um ato de amor, não de dureza. E quando você entende isso, começa a sentir algo que há muito tempo não sentia: paz. O ser humano tem medo do não porque aprendeu que ele gera conflito. Mas o conflito real não está nas palavras, está nas emoções que você engole. Quando você diz sim ao outro, mas não a si mesmo, cria um campo de tensão que envenena a mente. Será que seu cansaço vem mesmo do excesso de trabalho ou da falta de limites? Aprender a colocar limites é entender que você não precisa se justificar por se cuidar. Você tem o direito de descansar. Tem o direito de não responder mensagens imediatamente. Tem o direito de recusar convites, de se afastar de pessoas tóxicas e dizer chega. A mente livre é uma mente que não se explica o tempo todo. Ela sabe que o silêncio também é uma resposta. E que cuidar de si não é deserção, é sobrevivência emocional. Durante anos, observei pessoas com esgotamento mental profundo. Elas eram generosas, disponíveis, boas, mas estavam destruídas. Sabe por quê? Porque confundiram amor com entrega total. E ninguém sobrevive sendo tudo para todos. Você tem se doado tanto aos outros que esqueceu de sobrar para si mesmo? Quando você vive para agradar, a mente se torna refém da aprovação. E viver buscando aprovação é o mesmo que entregar as chaves da sua paz nas mãos dos outros. Colocar limites não é levantar muros, é construir portões. Portões que se abrem para o que te faz bem e se fecham para o que te adoece. E essa é uma escolha que só você pode fazer. As pessoas que mais têm dificuldade de dizer não são as que mais sofrem em silêncio. Porque por fora parecem fortes, mas por dentro carregam o peso de todas as expectativas que não conseguem sustentar. Quantas vezes você disse sim e logo depois se sentiu invadido, usado ou vazio? Esse é o sinal claro de que a mente está pedindo socorro. E o antídoto é simples, mas poderoso: coragem emocional. Coragem para reconhecer que você não é responsável pela felicidade de todos. Coragem para desapontar quem te usa. Coragem para cuidar de si sem se culpar. A mente só se liberta quando entende que o amor verdadeiro também tem fronteiras. E que o não dito com amor é mais saudável do que o sim dito com medo. Dizer não é uma forma de honestidade emocional. É dizer para si mesmo: eu me escuto, eu me respeito. E quando você se escuta, a mente começa a confiar em você de novo. Você percebe que às vezes o seu maior inimigo é a sua dificuldade de se priorizar? A mente intoxicada vive para fora, sempre tentando resolver o que está além do seu controle. Mas a cura começa quando você volta para dentro. Aprender a dizer não também significa aprender a dizer sim de forma consciente. Porque quando o seu não é forte, o seu sim se torna verdadeiro. E a autenticidade é o melhor remédio para uma mente exausta. Não existe saúde mental sem limites emocionais. Porque o limite é o que separa o amor do abuso, o cuidado da dependência, o ajudar do se anular. A ausência de limites transforma o coração em campo de batalha. Você ainda acredita que amor é aceitar tudo? Amar também é saber parar. Amar também é se preservar. E às vezes amar é se afastar de quem insiste em te ferir. Criar limites é uma forma de ensinar aos outros como te tratar. Mas mais do que isso, é ensinar à sua própria mente que ela tem valor. Quando você se permite ser respeitado, a mente se reorganiza. Ela entende que não precisa mais lutar por migalhas de afeto.
O não é um exercício de presença. Cada vez que você o pratica, reafirma: eu existo e o que eu sinto importa. Esse é o início da verdadeira autoestima. Quantas vezes você se sentiu culpado por fazer o que era melhor para você? A culpa é a armadilha de quem foi condicionado a viver para os outros. Mas a mente precisa de espaço, precisa de ar. E dizer não é abrir as janelas para que entre luz e liberdade. Quando você começa a colocar limites, algumas pessoas se afastam. Mas quem realmente te ama vai compreender. Porque o amor saudável não sufoca, respeita. E a mente saudável só floresce em ambientes de respeito. Dizer não é o início da paz interior, porque o verdadeiro cansaço não vem do corpo, vem do excesso de sim. E quando você aprende a equilibrar o sim e o não, descobre que pode ajudar o mundo sem se perder nele. Você tem coragem de se escolher, porque no fim das contas, desintoxicar a mente é escolher-se. É entender que você não precisa mais carregar tudo, resolver tudo, suportar tudo. A leveza começa quando você permite que a vida seja compartilhada, mas nunca à custa de si mesmo. Então, hoje, escolha-se, não por egoísmo, mas por sabedoria. Porque quem aprende a dizer não, finalmente aprende a dizer sim à própria paz. A mente não muda por acaso. Ela muda quando você cria novos caminhos de pensamento, caminhos de calma, de gratidão e de presença. Depois de silenciar o caos, domar os pensamentos e aprender a dizer não, o passo final é ensinar a sua mente a descansar em paz. A serenidade não é a ausência de problemas. É a habilidade de permanecer em equilíbrio mesmo quando o mundo balança. E isso se aprende com prática, com paciência e com amor. Você tem dado à sua mente os mesmos estímulos que dá ao seu corpo? Assim como o corpo precisa de rotina saudável, a mente também precisa de bons hábitos diários. Meditar alguns minutos, respirar profundamente, caminhar sem pressa, agradecer antes de dormir, tudo isso reeduca o cérebro para o silêncio e para a leveza. A serenidade é um treino. E quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. O segredo está em substituir o automatismo da pressa pelo ritual da presença. Você tem vivido o agora ou apenas sobrevivido ao amanhã? Quando você desacelera, o coração entende o que a mente esquecia, que viver é sentir. E que nada é mais terapêutico do que o instante presente. Reprogramar a mente é fazer as pazes com a vida. É aceitar o que não pode mudar e agradecer o que permanece. É confiar que cada silêncio, cada pausa também faz parte da cura. A serenidade não é algo que se encontra fora, ela nasce dentro. Quando a alma aprende a respirar devagar, aprende a respirar devagar, aprende a respirar devagar, aprende a respirar devagar.
boas, mas estavam destruídas. Sabe por quê? Porque confundiram amor com entrega total. E ninguém sobrevive sendo tudo para todos. Você tem se doado tanto aos outros que esqueceu de sobrar para si mesmo? Quando você vive para agradar, a mente se torna refém da aprovação. E viver buscando aprovação é o mesmo que entregar as chaves da sua paz nas mãos dos outros. Colocar limites não é levantar muros, é construir portões. Portões que se abrem para o que te faz bem e se fecham para o que te adoece. E essa é uma escolha que só você pode fazer. As pessoas que mais têm dificuldade de dizer não são as que mais sofrem em silêncio. Porque por fora parecem fortes, mas por dentro carregam o peso de todas as expectativas que não conseguem sustentar. Quantas vezes você disse sim e logo depois se sentiu invadido, usado ou vazio? Esse é o sinal claro de que a mente está pedindo socorro. E o antídoto é simples, mas poderoso. Coragem emocional. Coragem para reconhecer que você não é responsável pela felicidade de todos. Coragem para desapontar quem te usa. Coragem para cuidar de si sem se culpar. A mente só se liberta quando entende que o amor verdadeiro também tem fronteiras. E que o não dito com amor é mais saudável do que o sim dito com medo. Dizer não é uma forma de honestidade emocional. É dizer para si mesmo, eu me escuto, eu me respeito. E quando você se escuta, a mente começa a confiar em você de novo. Você percebe que às vezes o seu maior inimigo é a sua dificuldade de se priorizar? A mente intoxicada vive para fora, sempre tentando resolver o que está além do seu controle. Mas a cura começa quando você volta para dentro. Aprender a dizer não também significa aprender a dizer sim de forma consciente. Porque quando o seu não é forte, o seu sim se torna verdadeiro. E a autenticidade é o melhor remédio para uma mente exausta. Não existe saúde mental sem limites emocionais. Porque o limite é o que separa o amor do abuso, o cuidado da dependência, o ajudar do se anular. A ausência de limites transforma o coração em campo de batalha. Você ainda acredita que amor é aceitar tudo? Amar também é saber parar. Amar também é se preservar. E às vezes amar é se afastar de quem insiste em te ferir. Criar limites é uma forma de ensinar aos outros como te tratar. Mas mais do que isso, é ensinar à sua própria mente que ela tem valor. Quando você se permite ser respeitado, a mente se reorganiza. Ela entende que não precisa mais lutar por migalhas de afeto. O não é um exercício de presença. Cada vez que você o pratica, reafirma: eu existo e o que eu sinto importa. Esse é o início da verdadeira autoestima. Quantas vezes você se sentiu culpado por fazer o que era melhor para você? A culpa é a armadilha de quem foi condicionado a viver para os outros. Mas a mente precisa de espaço, precisa de ar. E dizer não é abrir as janelas para que entre luz e liberdade. Quando você começa a colocar limites, algumas pessoas se afastam. Mas quem realmente te ama vai compreender. Porque o amor saudável não sufoca, respeita. E a mente saudável só floresce em ambientes de respeito. Dizer não é o início da paz interior, porque o verdadeiro cansaço não vem do corpo, vem do excesso de sim. E quando você aprende a equilibrar o sim e o não, descobre que pode ajudar o mundo sem se perder nele. Você tem coragem de se escolher, porque no fim das contas, desintoxicar a mente é escolher-se. É entender que você não precisa mais carregar tudo, resolver tudo, suportar tudo. A leveza começa quando você permite que a vida seja compartilhada, mas nunca à custa de si mesmo. Então, hoje, escolha-se, não por egoísmo, mas por sabedoria. Porque quem aprende a dizer não, finalmente aprende a dizer sim à própria paz. A mente não muda por acaso. Ela muda quando você cria novos caminhos de pensamento, caminhos de calma, de gratidão e de presença. Depois de silenciar o caos, domar os pensamentos e aprender a dizer não, o passo final é ensinar a sua mente a descansar em paz. A serenidade não é a ausência de problemas, é a habilidade de permanecer em equilíbrio mesmo quando o mundo balança. E isso se aprende com prática, com paciência e com amor. Você tem dado à sua mente os mesmos estímulos que dá ao seu corpo? Assim como o corpo precisa de rotina saudável, a mente também precisa de bons hábitos diários.
Meditar alguns minutos, respirar profundamente, caminhar sem pressa, agradecer antes de dormir, tudo isso reeduca o cérebro para o silêncio e para a leveza. A serenidade é um treino e quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. O segredo está em substituir o automatismo da pressa pelo boas, mas estavam destruídas. Sabe por quê? Porque confundiram amor com entrega total. E ninguém sobrevive sendo tudo para todos. Você tem se doado tanto aos outros que esqueceu de sobrar para si mesmo? Quando você vive para agradar, a mente se torna refém da aprovação. E viver buscando aprovação é o mesmo que entregar as chaves da sua paz nas mãos dos outros. Colocar limites não é levantar muros, é construir portões. Portões que se abrem para o que te faz bem e se fecham para o que te adoece. E essa é uma escolha que só você pode fazer. As pessoas que mais têm dificuldade de dizer não são as que mais sofrem em silêncio. Porque por fora parecem fortes, mas por dentro carregam o peso de todas as expectativas que não conseguem sustentar. Quantas vezes você disse sim e logo depois se sentiu invadido, usado ou vazio? Esse é o sinal claro de que a mente está pedindo socorro. E o antídoto é simples, mas poderoso. Coragem emocional. Coragem para reconhecer que você não é responsável pela felicidade de todos. Coragem para desapontar quem te usa. Coragem para cuidar de si sem se culpar. A mente só se liberta quando entende que o amor verdadeiro também tem fronteiras. E que o não dito com amor é mais saudável do que o sim dito com medo.
Dizer não é uma forma de honestidade emocional. É dizer para si mesmo: eu me escuto, eu me respeito. E quando você se escuta, a mente começa a confiar em você de novo. Você percebe que às vezes o seu maior inimigo é a sua dificuldade de se priorizar? A mente intoxicada vive para fora, sempre tentando resolver o que está além do seu controle. Mas a cura começa quando você volta para dentro. Aprender a dizer não também significa aprender a dizer sim de forma consciente. Porque quando o seu não é forte, o seu sim se torna verdadeiro. E a autenticidade é o melhor remédio para uma mente exausta. Não existe saúde mental sem limites emocionais. Porque o limite é o que separa o amor do abuso, o cuidado da dependência, o ajudar do se anular. A ausência de limites transforma o coração em campo de batalha. Você ainda acredita que amor é aceitar tudo? Amar também é saber parar. Amar também é se preservar. E às vezes amar é se afastar de quem insiste em te ferir. Criar limites é uma forma de ensinar aos outros como te tratar. Mas mais do que isso, é ensinar à sua própria mente que ela tem valor. Quando você se permite ser respeitado, a mente se reorganiza. Ela entende que não precisa mais lutar por migalhas de afeto. O não é um exercício de presença. Cada vez que você o pratica, reafirma: eu existo e o que eu sinto importa. Esse é o início da verdadeira autoestima. Quantas vezes você se sentiu culpado por fazer o que era melhor para você? A culpa é a armadilha de quem foi condicionado a viver para os outros. Mas a mente precisa de espaço, precisa de ar. E dizer não é abrir as janelas para que entre luz e liberdade. Quando você começa a colocar limites, algumas pessoas se afastam. Mas quem realmente te ama vai compreender. Porque o amor saudável não sufoca, respeita. E a mente saudável só floresce em ambientes de respeito. Dizer não é o início da paz interior, porque o verdadeiro cansaço não vem do corpo, vem do excesso de sim. E quando você aprende a equilibrar o sim e o não, descobre que pode ajudar o mundo sem se perder nele. Você tem coragem de se escolher, porque no fim das contas, desintoxicar a mente é escolher-se. É entender que você não precisa mais carregar tudo, resolver tudo, suportar tudo. A leveza começa quando você permite que a vida seja compartilhada, mas nunca à custa de si mesmo. Então, hoje, escolha-se, não por egoísmo, mas por sabedoria, porque quem aprende a dizer não, finalmente aprende a dizer sim à própria paz. A mente não muda por acaso. Ela muda quando você cria novos caminhos de pensamento, caminhos de calma, de gratidão e de presença. Depois de silenciar o caos, domar os pensamentos e aprender a dizer não, o passo final é ensinar a sua mente a descansar em paz. A serenidade não é a ausência de problemas, é a habilidade de permanecer em equilíbrio mesmo quando o mundo balança. E isso se aprende com prática, com paciência e com amor. Você tem dado à sua mente os mesmos estímulos que dá ao seu corpo? Assim como o corpo precisa de rotina saudável, a mente também precisa de bons hábitos diários. Meditar alguns minutos, respirar profundamente, caminhar sem pressa, agradecer antes de dormir, tudo isso reeduca o cérebro para o silêncio e para a leveza. A serenidade é um treino, e quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. O segredo está em substituir o automatismo da pressa pelo ritual da presença. Você tem vivido o agora ou apenas sobrevivido ao amanhã? Quando você desacelera, o coração entende o que a mente esquecia, que viver é sentir, e que nada é mais terapêutico do que o instante presente. Reprogramar a mente é fazer as pazes com a vida, é aceitar o que não pode mudar e agradecer o que permanece. É confiar que cada silêncio, cada pausa também faz parte da cura. A serenidade não é algo que se encontra fora, ela nasce dentro. Quando a alma aprende a respirar devagar, aprende a respirar devagar, aprende a respirar devagar, aprende a respirar devagar.